Amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul, Caracas do Sul, hoje mais do que nunca. Bom, vamos de pronto a essa notícia aí. O, o relator dos relatores, o doutor ministro Aleide Moraes, acaba de negar o pedido do Jair Messias Bolsonaro para comparecer à posse do 47º presidente norte-americano, Donald J. Trump. Bolsonaro, por meio de sua defesa, havia requerido já há alguns dias a devolução do seu passaporte, que se encontra custodiado na Polícia Federal. Isto é vocês sabem, uma medida cautelar diversa da prisão. Bom, o que significa quando um sujeito está submetido a uma medida cautelar diversa da prisão? Ou seja, por exemplo, nesse caso, tem seu passaporte retido. Significa dizer que, na verdade, eles queriam prendê-lo. Mas, bom, eu vou pegar seu passaporte para não dizer que eu sou tão mal. Isto aqui dá para equilibrar, vamos dizer, resguardar o interesse processual, o interesse público e também não lhe aplicamos uma prisão preventiva. Isso é o que dependemos do artigo 319 do Código de Processo Penal, que prevê esse tipo de medida cautelar, tal qual reter o passaporte de alguém. Muito bem, Bolsonaro havia requerido, vocês se lembram, o Moraes disse que, olha, não está muito certo que esse convite é oficial do Donald Trump e tal, não sei o quê. Emende a petição, ou seja, comprove que esse convite veio do Trump. A defesa fez o que pôde, aquele era um convite realmente do Trump, mas veio por meio do e-mail e tal. Bom, Moraes mandou para o Procurador-Geral da República, o PGR, Paulo Gonetti, muito seu amigo, emitir parecer favorável ou desfavorável ao pedido do Bolsonaro. Ontem, quarta-feira, Paulo Gonetti, em 4 páginas, nós analisamos aqui na live de ontem à noite, em 4 páginas se manifestou contrário a viagem do Bolsonaro à posse de Trump. Nem entrou no mérito se o convite realmente tinha procedência da campanha de Trump ou não. Não, apenas disse, não é do interesse público que ele viaje, seja porque há risco de ele sebo nas canelas e sair correndo para se esconder, sei lá, em Guiné-Bissau, na Somália, ou seja porque ele não é uma autoridade representativa oficial do Brasil para que nós excepcionemos a cautelar e o deixemos episodicamente, portanto, viajar à posse. Opino pela não devolução do passaporte, disse o PGR. E hoje, agora há pouco, isso é muito fresco, está quente, o Alexandre de Moraes decidiu não deixar o Bolsonaro viajar. Ok, isso já era bem muito aí esperado, não é isso? Vamos lá então, está aqui na revista, na CNN Brasil, Moraes nega a devolução de passaporte a Bolsonaro e o impede de ir aos Estados Unidos. Decisão segue o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou de maneira contrária à liberação do documento e à autorização da viagem. Lembrando que mesmo, sempre é assim, o juiz não está atrelado, não está vinculado à manifestação do Ministério Público. O Ministério Público pode se posicionar contrário ou a favor e o juiz pode decidir contrário ou a favor. Não há vinculação em relação a isso. O ministro Alexandre de Moraes negou a devolução do passaporte a Jair Bolsonaro e desautorizou o ex-presidente, que já parece a essa altura um refém, a viajar para os Estados Unidos para participar da posse do Donald Trump. Falar de refém, até os reféns lá da faixa de Gaza, agora até os reféns da faixa de Gaza estão sendo liberados. Bolsonaro não, mas é a vida. É a vida. A decisão segue o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou de maneira contrária à liberação do documento e à autorização da viagem. O documento de Bolsonaro foi apreendido, o passaporte apreendido em fevereiro do ano passado, ou seja, 2024, pela Polícia Federal. A defesa do ex-presidente pediu a Moraes que o passaporte fosse devolvido e a viagem para os Estados Unidos fosse autorizada entre 17 e 22 de janeiro. Hoje já são 16. A cerimônia de Donald Trump acontece no dia 20 de janeiro. O que diz a PGR? O procurador disse que não há, no pedido da defesa de Bolsonaro, evidência de que a viagem aos Estados Unidos acudiria a um interesse vital de Bolsonaro, capaz de sobrelevar o interesse público que se opõe à saída dele. Muito contestável essa cautelar, inclusive, que existe. A situação descrita, disse ele, PPP, isso aqui não é de interesse agora, tal. O que diz a defesa? Moraes determinou na semana passada, tal. E tal.
Moraes nega. Vamos ver aqui, vamos compor aqui esta notícia, verificar aqui ver se já encontramos aqui a decisão, um trecho da decisão. Se não encontrarmos, nós já encontraremos. Alexandre de Moraes proíbe Bolsonaro de ir à posse de Trump. Decisão é dada após recomendação da PGR. Lembrando que não está obrigado a seguir, o juiz não é obrigado a seguir a recomendação da PGR, do Ministério Público. Tal. Às vezes faz uma dobradinha, o juiz fala lá. Eu falei para vocês ontem, às vezes o juiz fala assim, bom, como bem avalia, ou como aconselha o Ministério Público e tal, a dobradinha. Moraes negou nessa quinta-feira a liberação do passaporte de Jair Bolsonaro para comparecer à posse do presidente eleito dos Estados Unidos. Disse Moraes assim, em resumo, permanecem, portanto, presentes os requisitos de necessidade e adequação para a manutenção das medidas cautelares impostas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado, ou seja, de Bolsonaro, alta periculosidade, demonstram a adequação da medida, ou seja, continuar com o passaporte retido, a gravidade dos crimes imputados e sua necessidade para aplicação da lei penal e efetividade da instrução criminal. Viu aí, Bolsonaro? Viu aí? Antigamente tinha um quadro de um humorista, que eu não vou citar o nome, que ele tinha lá o quadro O Predestinado. Aí o sujeito falava, quando eu nasci, minha mãe disse, olha menino, não sei o que. Pois é, infelizmente parece que o nosso presidente, o Bolsonaro, foi predestinado a ser refém do doutor dos doutores, do doutor à lei. É uma pena. Cartinha de Michel Temer. Bolsonaro, naquela altura você não se lembrava que este que agora acabou de negar teu passeio ali, importantíssimo por sinal, este é criatura do criador Temer, que você assinou a cartinha escrita por ele. Faça-me uma garapa. Às vezes a coisa só vem tarde. Bom, nós vamos analisar depois. Essa segunda parte que eu acabei de ler essa notícia foi do Poder 360 e a primeira da CNN Brasil. Vamos analisar a decisão do Moraes depois, ao longo do dia. Fiquem atentos. Negou. E agora? Dizem que há um plano 2. Dizem que o Bolsonaro planeja mandar a Michele Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro para a posse de Trump. Seria uma boa. Pelo menos o Eduardo certamente vai. O ministro Gilson foi convidado, provavelmente também está indo. Vamos ver aqui se eu encontro algo que eu acho interessante mencionar para vocês. Querem ver? Vamos ver, só para completar, eu acho que cabe bem. Aqui. Essa matéria é bem interessante, porque então o Moraes nega a possibilidade de Bolsonaro poder aceitar o convite do 47º presidente norte-americano, a sua posse. Isto é uma desfeita grande. Está aqui na Revista Oeste, talvez as consequências disso. Wall Street Journal, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, disse o seguinte: por causa de Bolsonaro, Lula pode entrar em confronto diplomático com Trump. Se negasse a liberação de Bolsonaro para a posse, negou. Então se realiza isso aqui, se concretiza. The Wall Street Journal antevê um conflito entre Brasil e Estados Unidos, a princípio diplomático. A Procuradoria-Geral da República decidiu proibir Jair Bolsonaro. E agora, se manifestou contra a viagem. E agora o doutor Alexandre também sacramentou a não liberação do Bolsonaro. Para participar da cerimônia de Trump, Donald Trump na segunda-feira 20. O embate foi de reportagem, o embate foi tema, esse embate que poderia vir com a negativa, e o início do embate, então, foi tema de reportagem publicada na quinta-feira, publicado agora. O The Wall Street Journal, um dos maiores jornais norte-americanos, disse hoje que antevê um conflito entre as duas nações.
Vamos aqui entender isso aqui. O líder de esquerda diz aqui, aspas para o jornal The Wall Street Journal, o líder de esquerda do Brasil, Luiz Inácio, está se encaminhando para um confronto diplomático com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa da recusa do Brasil em permitir que seu antecessor de direita, Jair Bolsonaro, compareça à posse de Trump. Encontraram o que procuravam. Vamos aqui. Bolsonaro, que foi um dos aliados mais próximos de Trump na América Latina durante seus mandatos concomitantes, Bolsonaro disse ao jornal ser vítima de perseguição política. Bolsonaro nega as acusações, disse Bolsonaro ao jornal, estão tentando me humilhar, me pintar como o pior cremoso do mundo, declarou. O dilema de Lula sobre liberação de Bolsonaro para a posse de Trump. É interessante porque dá a entender que quem manda no judiciário é Lula, só que é o contrário. Mas, meus amigos, é isso aí. A equipe de posse de Trump confirmou ao jornal The Wall Street Journal que Bolsonaro foi convidado para a posse. Agora Lula enfrenta um dilema complicado. O jornal afirma que permitir a viagem do Bolsonaro poderia ser interpretado como um reconhecimento de falhas nas acusações contra ele. Por outro lado, impedir sua saída pode intensificar as tensões diplomáticas com a futura administração Trump, que já apresenta relações delicadas com o governo de esquerda de Lula. Analistas políticos sugeriram ao Wall Street Journal que o Supremo Tribunal Federal pode usar a tática de adiar a decisão até que seja tarde demais, não usou isso já hoje, agora 16, já negou a ida. Já o governo Lula pode enfrentar críticas, independentemente do desfecho, seja por enfraquecer sua posição nas acusações de conspiração, seja por prejudicar relações comerciais com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Né? Meus amigos... O Wall Street Journal destaca que a relação entre Lula e a futura administração Trump já enfrenta dificuldades exacerbadas por ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes, responsável pelo bloqueio do ex de Elon Musk, homem forte agora, de Donald Trump. Então nós estamos vendo aí o quê? E é um jornal que sabe, é um jornal próximo dos republicanos, o Wall Street Journal, está dizendo o seguinte, negaram o aceite, a possibilidade de Bolsonaro viajar, foi um aceite a Trump. Se iniciará um conflito diplomático. Eles estão sabendo do que estão falando. É um jornal muito próximo da futura administração de Donald Trump. Vamos observar. Deixe seu like, compartilhe com todos que puder. Deixe comentários aí, por favor, criativos, responsáveis. Inscreva-se, se já é inscrito, confira a sua inscrição todos os dias. Muito bem. Considere se inscrever também como membro, indo até a aba Seja Membro, é muito importante.